Certo. A partir do momento que a gente passa a imagem para o computador, né, você vai abrir no Krita e qual foi o processo que eu utilizei para passar para cá para o computador? Eu escaneei a imagem, né, mas caso você não tenha um scanner, você pode tirar uma foto dessa imagem, né, coloca num lugar bem claro e aí você tira a foto com o celular, dessa imagem, né. Por que que eu digo isso? Porque, como essa imagem, ela não é o nosso resultado final, ela é apenas uma representação do que a gente quer, né, para poder, criar essa imagem, ela não precisa estar perfeita, né. Basta ter essa imagem como se fosse um norte, né, para a gente poder desenvolver o nosso desenho de uma forma mais objetiva, né, tendo as informações já criadas e determinadas nesse esboço. E aí, o que que você precisa ter em mente agora nesse exato momento, é que essa imagem, ela é um esboço, né. Tem muita gente que quando vai criar um desenho, ele acaba fazendo daquele desenho o resultado final. Então, até quando você faz isso no lápis, você utiliza um jeito de fazer o desenho, em que a pessoa ela faz muita força na ponta do lápis. Então, quando a gente está fazendo o esboço, é necessário que a gente utilize pouca força no lápis, né? Pressione menos o papel, né? Faça o desenho mais suave o possível. O que aqui no computador é diferente, né? Os programas eles permitem que a gente utilize pincéis e pontas de lápis e coisas assim mais suaves. É por isso que a maioria das pessoas que utiliza o o computador para fazer os seus desenhos, ele, acabem, não passando por esse processo de fazer o desenho no papel, mas quem já vem do papel, quem fez uma escola de artes ou quem fez uma universidade que é baseada em arte, ele acaba, levando esse conceito, né, e acaba entendendo o que que o software lhe oferece. Então aqui no Krita, se você for fazer o desenho direto aqui no programa, você pode selecionar a opção através do menu de opções que o próprio Krita traz, né. Então eu vou pressionar a letra B aqui para a gente selecionar o nosso pincel aqui, ó, apertei B, né, do teclado, e aqui na opção dos pincéis eu vou abrir uma série de possibilidades, né. Eu tenho algumas aqui, né, esses são os pincéis básicos, né, e aí esses pincéis básicos, eles dão essa possibilidade de fazer, eh, esse resultado da do esboço, né. Então se por acaso eu quiser fazer um esboço, eu seleciono essa opção, esses daqui são os básicos. Eu posso selecionar esse, que ele vai me dar, deixa eu gerar uma camada nova aqui. Gerar uma camada nova, então ele vai me dar essa opção, ó, que tá bem fina a linha, né. Ó, é uma linha muito fina, né. Ele tem essa opção. Se eu quiser deixar cinza, né, dessa cor aqui, eu venho aqui, seleciono e arrasto um pouco para cá para o cinza. Ó, vou deixar mais cinza, eh, quase branco, né. Pronto, aqui eu tenho uma linha cinza, né, perfeito. Aí se eu quiser ficar riscando aqui no caso, assim, algumas vezes a gente pode regular essas opções. Aqui no meu no meu programa, eu calibrei de uma outra forma, mas se você estiver utilizando a primeira vez, saiba que aqui no canto direito superior existe essa opção dessa janela. O que que é essa janela? Ele deixa que eu determine qual tipo de template que eu vou utilizar para fazer o meu desenho, né. Aí eu tenho um mínimo aqui, que ele exibe o mínimo de opções aqui do programa, que é quando eu tenho uma certa habilidade para poder utilizar o teclado para ir fazer outras funções. Eu tenho essa opção de Big Paint aqui, que ele mostra para mim, tudo que eu posso, estar utilizando nesse momento aqui, ó. Círculo cromático, né, essa as abas, né, as camadas que
que eu estou colorindo ou estou desenhando, né? E as opções de pincéis aqui. E dentre essas opções de pincéis, eu tenho essa opção de ferramenta. O que que é essa opção de ferramenta? Essa opção de ferramenta traz as funções que eu possa tá utilizando quando eu vou fazer a linha, né? Quando eu vou riscar a linha aqui no computador, né? Ó, no caso, se eu for fazer uma linha circular, às vezes existe algumas falhas assim no desenho, né? E eu posso estabilizar essas linhas, a suavização. Ó, tem a suavização do pincel aqui. Aí eu tenho o pincel pesado, eu tenho o básico, nenhum, né? O básico, ele me dá uma certa qualidade que é o básico, né? O pesado, ele já faz a- essa aproximação mais do... Ó, e aqui no estável, ele meio que simula essa opção de eu deixar o pincel mais estável, né? Na hora que eu vou fazer. Eu posso gerar um atraso também nessa opção do pincel, porque na hora que eu risco primeiro e a linha aparece depois. Ó, aqui eu tô com um pixel, né? Eu vou aumentar um pouco aqui. Deixa eu aumentar para 5 pixels. Ó, tá vendo? Eu risquei e depois a linha apareceu. Tá vendo? Isso permite que eu faça uma linha sem perder a qualidade. Existe uma função, vou falar rapidamente aqui, que mais para frente do vídeo eu explico isso melhor. Existe uma função no desenho tradicional, quando a gente vai fazer no papel e utilizar nanquim, que é quando você vai cobrir uma área de linha, né? Você utiliza uma técnica que é bem simples, mas ela é bem profissional assim, né? Que é quando eu quero cobrir essa linha aqui, tá vendo? Essa linha que eu tô passando a ponta, deixa eu selecionar aqui o setinha, o mouse, que é mais fácil. Eu tenho essa linha aqui, né? E eu quero chegar o mais próximo possível de cobrir toda essa linha, né? E aqui os programas, eles permitem que a gente utilize as ferramentas certas para chegar no resultado que eu quero. Porque quando a gente faz isso no papel, a gente tem essa precisão, né, de fazer a linha sem errar, né? Mas como é que a gente faz isso? A mesma função que serve para a gente fazer no papel serve para a gente fazer aqui também. Mas só que com esse adendo do atraso, né, faz com que eu erre menos, né, a linha e cubra essa linha de uma forma que eu vá do início ao fim sem errar. Tá vendo que a ponta do meu, não sei se dá para ver isso, né? A ponta, quando eu acelero a ponta do meu pincelzinho aqui, ele mostra um adiantamento do resultado que ele vai riscar, né? Ó. E aí o que que eu vou fazer? Quando eu vou fazer uma linha em que eu tenha que preencher toda essa área aqui, eu preciso olhar para a linha que eu desenhei anteriormente no papel. Eu não olho para a ponta do meu lápis ou da minha caneta, aqui no caso, né? Eu tenho que olhar para a linha que eu vou riscar. Porque quando eu olho para a linha, eu evito mais o erro e mesmo é uma questão meio que inconsciente, né? Eu erro menos o traçado que eu vou querer essa linha. Então, quando eu olho para a linha, em vez de olhar para a ponta do pincel, eu acerto a linha sem ter que errar a área que eu estou riscando. Ó, errei um pouquinho ali, que eu fui olhar para o lado. É uma técnica básica, mas ela funciona perfeitamente, né? E é sempre bom a gente carregar isso com a gente, né? É por isso que muitas vezes, se você for ver alguém, um artista de rua, que está fazendo um mural, está fazendo um grafite, perceba que toda vez que ele vai fazer uma linha, vai cobrir uma área, ele fez um esboço inicialmente com uma outra cor, e aí quando ele vai preencher aquela área, ele olha para a linha que ele fez anteriormente. Ele não olha para o todo, né? Ele olha basicamente para a linha. E a ponta da tinta que ele vai espalhar naquela área, ou com um pincelzinho
ou então com a lata spray e tal, com uma coisa assim, ele acaba cobrindo aquela linha de uma forma bem certa, assim, né? Bem, ó, riscar aqui. Aqui aí você vai preenchendo devagarinho. E por o Krita ter essa função do atraso, eu consigo fazer essa modelagem da minha linha de uma forma que eu não erre. Tá vendo? Então é isso.